Boa noite. Certamente privilégio grande poder compartilhar um pouquinho com vocês do conhecimento da palavra. Também com o pastor Valnei, fomos colegas de uma matéria ali em São Paulo durante o período de mestrado. E creio que Deus há de nos abençoar muito durante esse tempo aqui. Antes de eu trabalhar propriamente o conteúdo dessa noite, permitam-me fazer um pequenino gráfico, porque quando nós trabalhamos vertentes teológicas, a nossa tendência é geralmente pensar que elas são diametralmente opostas, qual seja a vertente teológica. Estamos interagindo, dialogando aqui com um dispensacionalismo de uma ótica revisada, bem como progressiva. A tendência de muitos é achar que o dispensacionalismo revisado está numa ponta, num extremo, e o dispensacionalismo progressivo está na outra ponta. Essa é uma representação visual ou gráfica equivocada dentro da vertente maior do dispensacionalismo. Como poderíamos lidar com vários ismos? Na maioria dos casos, e nós veremos isso ao longo da semana aqui, que o gráfico provavelmente que mais representaria essas subdivisões dentro da vertente dispensacionalista é uma proximidade muito grande entre as suas propostas. Sim, existem pontos eu não diria discordância, mas de certo distanciamento, mas dentro de uma vertente maior do dispensacionalismo e, portanto, dentro da ortodoxia. É muito possível que aquilo que em algum momento nós escutarmos pastor Valnei, vocês escutarão da minha parte, talvez com outras palavras, mas caminhando juntos em algum aspecto, e eu entendo que isso é benéfico para uma fundamentação mais significativa das nossas convicções hermenêuticas, fundamentos basilares ou fundamentais, aí, aspectos fundamentais do dispensacionalismo, ok? Então é nessa perspectiva que nós caminharemos. Não é um debate, não é de forma alguma uma desconstrução para uma reconstrução, mas uma afirmação de diversas verdades, eventualmente em perspectivas um pouquinho distintas. O meu trabalho com vocês hoje à noite é sobre a fundamentação hermenêutica do dispensacionalismo. Mas antes de trabalharmos também o conteúdo, uma segunda consideração. Quando nós pensamos nas várias disciplinas teológicas, nem sempre está muito claro para o estudante de teologia como essas disciplinas elas se interrelacionam. A tendência é que no início de curso pessoas olhem para as disciplinas teológicas como estanques, fechadas nelas mesmas, quadradinhos separados uns dos outros, o que não é verdade. Nós temos ali em cima a Escritura Sagrada, a única fonte infalível, inerrante da verdade divina, qual seja o sistema teológico, qual seja o comentário bíblico, o dicionário, o autor, vertente ou sistema, são derivados da Escritura, nenhum sistema é inerrante. Na verdade, o sistema era uma tentativa humana de encadeamento lógico, sistemático de uma determinada verdade bíblica, a tentativa de percepção do desenvolvimento de uma determinada logia. Mas imediatamente após a consideração da palavra de Deus, nós nos baseamos ou nós montamos toda a nossa prática em cima de duas irmãs siamesas da teologia, a exegese e a hermenêutica. A exegese lidando com todo o material original, desde a tradição de um documento, a tradição da composição daquele documento na sua língua original, manuscriptologia, lexicografia, e tantas outras tarefas aí para abordarmos o texto bíblico original. E a hermenêutica, que é basicamente o tratamento da interpretação desse material de um ponto de vista tanto literário, a escritura como literatura, e isso requer uma abordagem toda própria, bem como princípios gerais da hermenêutica, como interpretação literal, cultural, contextual não apenas nos seus versos anteriores ou posteriores à passagem que estamos lidando, mas eventualmente até no contexto maior de toda a Escritura, uma hermenêutica teológica da Escritura. E essa exegese, essa hermenêutica, ela entrega material para o teólogo bíblico aqui muito mais como abordagem, como aproximação, como uma forma de tratamento do conteúdo bíblico, não simplesmente por mencionar a Bíblia.
né? Aquele bom movimento que começou da década de 50, 60 para cá, como movimento de analisar o desenvolvimento da teologia do apóstolo Paulo, né? O corpus paulino, uma teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo, teologia petrina, teologia joanina, bem como o desenvolvimento de uma determinada logia da teologia sistemática ao longo de um corpo, né? Ao longo de uma unidade de pensamento ou de uma determinada quantidade de material bíblico. Essa deveria ser, em conjunto com a hermenêutica e a exegese, a primeira tarefa de todo estudante de teologia. Nós, infelizmente, estamos muito viciados por uma leitura sistemática da Escritura Sagrada. E a própria característica da teologia sistemática é você tentar encaixar determinados textos dentro de uma premissa, dentro de um enunciado. Cabendo ou não esse texto naquele enunciado, você tem que basicamente encaixá-lo. Em alguma medida, todo sistema teológico ele se vê em algum momento desafiado a pensar onde é que esse texto se encaixa no sistema. Isso é um problema, porque como sistematização humana, nenhum de nós aqui está acima da crítica, nenhum de nós está acima do erro, e podemos eventualmente forçar a barra em algumas coisas. E qual seja o sistema, ele acaba forçando a barra num ponto ou outro, porque ele precisa encaixar o todo da Escritura. E por mais que sejam muitos os livros de teologia sistemática, não se esqueça que a Bíblia não é um livro de teologia sistemática, tá bom? Ela é uma revelação completa do desígnio de Deus naquilo que Ele quer que conheçamos a respeito desses desígnios. E a nossa tentativa então será, por meio de temas, por meio das logias, discernir como um determinado dogma é desenvolvido ao longo da Escritura, bem como ao longo da história. Então, ali paralelamente, nós temos a teologia histórica, em alguns contextos também chamada de teologia dogmática. É interessante que Paul Enns, naquele livro Manual de Teologia Moody, ele coloca o dispensacionalismo, assim como a teologia do pacto e tantas outras, dentro da categoria da teologia dogmática. Para muitos são termos sinônimos, teologia histórica ou teologia dogmática, onde a preocupação da narração dessas teologias é como elas se desenvolveram ao longo da história. A Bíblia não é um livro de teologia dispensacionalista. Podemos ter uma abordagem dispensacionalista à teologia, uma lente hermenêutica com determinados pressupostos que então farão sentido para nós, como nós lidamos com os testamentos em termos de continuidades ou descontinuidades, ao desenvolvimento do relacionamento de Deus com o seu povo, a inter-relação das alianças, ali desde Abraão até a nova aliança. Então a teologia dogmática ela tem por propósito narrar para nós como aquilo que se pensa dentro de um sistema chegou até aquele determinado ponto, como é que a teologia contribuiu para aquilo, como os teólogos pensaram, contribuíram, onde eles se basearam, que método eles usaram então para chegar até aquele ponto da teologia. Aí não é tanto o meu propósito daqui para baixo, mas se pensarmos em termos práticos, por exemplo, teologia da educação cristã, uma perspectiva bíblica do valor inerente da vida, toda a discussão que temos tido aí no Supremo Tribunal Federal quanto ao aborto, seria alguma coisa ali dentro de teologia aplicada, como é que nós aplicamos a teologia bíblica da antropologia, da criação divina para essa questão do aborto. E o meu ponto central aqui com vocês é justamente esse pensamento aqui. De que maneira nós abordamos exegeticamente, hermeneuticamente a Escritura Sagrada, de tal forma a termos um correto discernimento de como devemos olhar para o seu desenvolvimento, olhar para a sua história, a maneira como Deus intervém, a maneira como Deus se revela e então a maneira como nós nos posicionamos ou lidamos com tudo isso daí. Pensando um pequeno esboço para hoje à noite, quero lidar predominantemente com 4 pontos. Uma hermenêutica histórico-gramatical literal, reafirmar algumas coisas que devem ser do conhecimento dos irmãos. Esse ponto eu
trabalho predominantemente a partir de um livro que eu escrevi pela Edições Vida Nova dentro de hermenêutica, né, o tema de hermenêutica, que faz parte do curso básico de teologia da Vida Nova. O segundo ponto também trabalho nesse livro, uma hermenêutica da profecia, embora de uma forma um pouco mais ampla do que propriamente eu tratarei aqui. Uma rapidíssima discussão sobre a abordagem do referente pleno, ou referente plenior, aí do uso do Antigo no Novo Testamento e algumas percepções de uma hermenêutica tipológica, olhando para alguns exemplos no livro de Hebreus, que é um daqueles livros que fala muito sobre a superioridade de Cristo, aquele que é o sangue da nova aliança. Olharemos muito para esse tema no nosso último tempo juntos ali na quinta-feira, ok? Quando nós pensamos numa hermenêutica histórico-gramático literal, nós precisamos pensar necessariamente na existência e defender a existência de um sentido autoral original. Existe um sentido original intencionado por Deus que então revela o conteúdo disso ao homem, que inspirado por Deus vem a compor a Escritura Sagrada. Os irmãos devem se lembrar, ali de 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada, é soprada, causada, proveniente, originada no próprio Deus. E 2 Pedro capítulo 1 diz que esta profecia, né, e ali Pedro ele está lidando com conteúdos da vida de Jesus, né? Aquele momento em que o Pai fala, tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo, e Pedro vai dizer que nenhuma profecia provém de particular interpretação, ou particular elucidação ou entendimento, mas homens foram carregados pelo Espírito de Deus de tal forma a trazerem para nós aquilo que Deus desejava que nós tivéssemos. Ou seja, quando nós pensamos no sentido original de um texto, quando nós pensamos no propósito autoral, nós estamos pensando na convergência do propósito de Deus revelado ao homem, garantindo que este homem então escrevesse exatamente o que Deus intencionava. E é sobretudo importante pensarmos num propósito autoral, caso contrário, nós cairemos em todo ceticismo, todo relativismo, por exemplo, da nossa chamada hermenêutica contextual do século XX, onde o leitor ele tem a lente final, o leitor ele tem a opinião final a respeito de um determinado texto, onde esse leitor então carrega para o texto seus pressupostos, toda a sua ideologia, seja ela qual for, dizendo então o que o texto significa, pouco importando o que Deus, se é que Deus existe, se é que Deus realmente revelou lá atrás. E aqui há um desses imensos pontos de convergência de toda a teologia ortodoxa, de toda a teologia de matriz protestante reformada. A busca de um propósito autoral. Há a existência desse propósito. E o nosso primeiro desafio é justamente buscar isso. Pequeno parênteses aqui. Pensando homileticamente, ou pensando no ensino, na exposição bíblica, qual é a nossa grande tarefa como expositores? Comunicar o sentido original, fazendo as devidas aplicações para a nossa realidade presente. E durante a virada aí do século XVIII para o século XIX, por causa da predominância do movimento liberal que surgiu dentro de círculos protestantes, ali na Alemanha, posteriormente se espalhando por toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e no século XX para o Brasil, houve um ceticismo muito grande quanto à natureza do texto, a realidade transcendente desse texto, porque ele não passava de obra humana qualquer. Então chegou-se num ceticismo tão grande pela crítica literária, especialmente norte-americana, ao longo do século XX, de que nós não podemos confiar nesse texto. E pouco importa esse livro dele, que nós não temos em português, traduzido seria Validade na Interpretação. Ele presta um serviço sensacional, fantástico a toda a comunidade teológica, quando ele vai fazer uma distinção entre sentido e significância. Dependendo da literatura, você vai ter, no lugar de sentido, você vai ter significado e significância. Dependendo da literatura, você terá sentido e significado. Tá? Mas basicamente a ideia é a seguinte: isso daqui é importante para nós,
sobretudo quando lidarmos daqui a pouco com o referente pleno, ali no uso do Antigo, no Novo Testamento, bem como na hermenêutica tipológica, quando nós precisamos entender que existe um sentido original passado, segundo intencionado por Deus. O que se quer dizer por sentido? É a verdade presumida ou pretendida pelo autor bíblico, tendo em vista o que ele escreveu, para quem escreveu, como escreveu e onde escreveu. Há todo um desenvolvimento argumentativo dentro de um documento. Nós pensamos tradicionalmente em hermenêutica contextual simplesmente olhando para o parágrafo anterior e posterior. Isso é uma visão no mínimo míope, porque hermenêutica contextual é o contexto do parágrafo, do capítulo, talvez de um ponto ou de um pilar maior dentro do livro todo e eventualmente dentro do próprio corpus do autor. Ou seja, transcende a passagem, transcende o capítulo. Tá? Então, é aquela verdade presumida ou pretendida pelo autor. E como nós cremos na dupla natureza das Escrituras, uma natureza divina, uma natureza humana, há então uma convergência de propósito. Podemos tranquilamente falar sobre o propósito divino-humano das Escrituras. Não existem dois propósitos, não há discordância entre esses propósitos, embora o autor humano não precisasse entender completamente, no caso da profecia, a ocasião em que aquela profecia seria concretizada ou cumprida, ou mesmo se essa profecia teria mais de um referente, ou seja, ela dizia respeito apenas àquele personagem imediato sobre a qual falava, no caso de alguns salmos reais, ali do saltério, ou se eventualmente poderia estar falando sobre alguém que viria num tempo distante, embora o autor não soubesse perfeitamente ou não soubesse completamente quem era esse referente maior, ou esse referente final, ulterior, ali no caso do Novo Testamento. E por significância, nada mais é do que a aplicação deste sentido ao longo da história, primariamente ao longo do período bíblico, Antigo e Novo Testamento, e posteriormente ao longo da história da igreja. Então aquilo que um autor bíblico escreveu tinha um sentido original passado com uma aplicação presente, presente lá atrás, específica. Mas, como toda a escritura é inspirada por Deus e útil para completar ou conduzir o povo de Deus à maturidade em Cristo, então esta palavra ela tem uma aplicação, ela tem um significado ao longo de toda a história. Ok? Então é importante a gente entender essa ideia de sentido original, propósito autoral e uma distinção entre sentido e significância. Eu predominantemente usarei o termo sentido e significância quando eu fizer alguma menção diferente, dada a diversidade da literatura, os irmãos tentem entender essa distinção que eu estou fazendo aí, ok? Quando nós pensamos numa hermenêutica histórico-gramatical literal, nós estamos pensando nos seguintes termos. Histórico, porque ela diz respeito a como documento humano, ela diz respeito a uma realidade passada real. Existiu um autor bíblico. Vocês que já interagiram um pouco com a chamada hipótese documentárias de Julius Wellhausen, dentro do liberalismo teológico, em que para a teologia liberal não houve um Moisés que escreveu o Pentateuco. Houve uma tradição quádrupla, chamada JEDP, javista, aquela predominância de textos onde Yahweh é usado, o termo hebraico Yahweh, e de Elohim, onde alguns textos, ao invés de usarem Yahweh, usam Elohim. Então os liberais vão dizer que foram, portanto, dois autores ou duas tradições distintas, uma enfatizando o aspecto javista, outro o elohista. Ok? Deuteronomista, foi aquela tradição, aquele autor de Deuteronômio, que não precisa ter sido Moisés, que não precisa ter vivido na época da composição de Levítico ou mesmo de Gênesis, e que trouxe uma abordagem toda nova diante daquela comunidade que estava nas campinas de Moabe, prestes a entrar na terra de Canaã. E o P de priest, de sacerdotal, uma ordem sacerdotal, uma tradição sacerdotal que compôs ali o livro de Levítico. Ou seja, não há uma realidade histórica
tal qual narrada ali, do personagem Moisés, do povo de Israel, na maneira como ele se encontrava ali, circundando ali a segunda metade do século XV antes de Cristo. Mas quando nós pensamos na Escritura Sagrada, existia um homem chamado Paulo, não é uma simples tradição. Existia um Mateus, não é simplesmente uma comunidade de Mateus, não é simplesmente uma comunidade lucana. Tá? Existia um homem chamado Lucas que escreve para um homem chamado Teófilo, que vivia ali no contexto do Império Romano, e ele precisava, então, na perspectiva de Lucas, inspirado pelo Espírito, saber aquilo que tinha sido a vida de Jesus, bem como a continuidade dos feitos de Cristo por meio do Espírito no livro de Atos. As igrejas de Apocalipse estão passando por uma situação específica. Elas podem, eventualmente, ter algum sentido ao longo da história da igreja, podendo representar, eventualmente, períodos ou épocas da história da igreja. Até podem isso, mas, primariamente, elas estão localizadas ali no século I da era cristã, enfrentando os desafios específicos, reais, que levaram, então, João a escrever Apocalipse para o fortalecimento da fé daqueles irmãos, para que soubessem como lidar com perseguição e tivessem a sua esperança calcada em Cristo Jesus, que no final dos tempos a vencerá e massacrará todo o mal, será vitorioso sobre Satanás, e então todos os santos experimentarão da redenção eterna futura. Ok? Então essa é a ideia desse aspecto histórico. É voltar para uma realidade histórica passada, um contexto socioeconômico, político, religioso. Uma das matérias mais importantes para, especialmente, o estudo do Antigo Testamento é a chamada História do Oriente Médio Antigo. Se você lê Daniel, se você lê Isaías, especialmente aqueles documentos proféticos que lidam com nações ou povos que transcendem Israel, você vai ver que tem muita coisa no entorno de Israel que influencia o documento. O próprio livro de Reis e Crônicas. Muitas idas e vindas do povo, muitas guerras, muitos tratados de paz. Quando você estuda toda a metodologia ou a formatação dos tratados de suzerania do Oriente Médio Antigo, você até entende um pouco mais ali o livro de Deuteronômio, porque é que Deus propõe aquele tratado daquela forma. Então, quando nós pensamos no aspecto histórico da hermenêutica, é justamente esse voltar para trás. Uma recomposição de uma realidade histórica passada que já não é tão presente para nós. Infelizmente, as principais hermenêuticas do século XX, elas rompem com esse aspecto histórico. Pouco importa a história passada, o que importa é o significado presente. Aí, como eu costumo dizer, antes do texto significar algo para você aqui, hoje, ele teve um sentido lá atrás. E a nossa primeira tarefa é justamente voltar lá para trás e entender isso. Muitas das profecias, elas foram dadas num contexto histórico passado, embora tenham seus cumprimentos apenas no futuro. As próprias alianças ali do Antigo Testamento, elas foram estabelecidas no momento específico do povo de Israel, ou quando nem existia ainda povo de Israel, no caso de Gênesis 12, ratificado em Gênesis 15. Então essa percepção da historicidade do momento em que o texto bíblico é composto, porque ele é escrito. Na literatura teológica, muitas vezes nós vamos encontrar a terminologia ocasião ou circunstância, o pano de fundo, o background aí do texto bíblico. Então esse é o aspecto histórico. O aspecto gramatical é que, como livro humano, a Bíblia ela foi escrita por meio de línguas humanas, o grego, o hebraico, o aramaico, que tem uma composição sintática, uma fraseologia, um discurso todo específico. Da década de 70 para cá, a chamada crítica literária da Bíblia tem contribuído muito, uma análise literária ou interpretação literária
que às vezes a palavra crítica ela pode estar muito ligada ao movimento liberal, então talvez não seja a melhor palavra. Mas uma interpretação literária das Escrituras, né? Queridos, versos bíblicos não são simplesmente palavras umas depois das outras. Né? O próprio gênero literário comunica sentido. Por que é que os salmos foram compostos na forma de poesia e não na forma de narrativa? Por que é que os livros históricos são predominantemente narrativos, com certas inserções proféticas, eventualmente poéticas, e não são simplesmente poesia? Então, o gênero, ele também comunica sentido ali. E então, o autor, usando uma mentalidade específica do seu tempo, do seu povo, da sua língua, comunica a verdade de Deus. Na nossa língua portuguesa, uma frase padrão, né, uma oração, uma sentença é sujeito, verbo, predicado. Na língua grega não é assim. Na língua hebraica não é assim. Você tem um discurso próprio, uma forma de composição, uma forma de subordinação, de conexão da terminologia. Então, na hermenêutica gramatical, nós não estudamos apenas os termos, nós estudamos as relações sintáticas. E, infelizmente, nós brasileiros rompemos com a análise sintática do texto lá no colégio. Lembra que a gente tinha que fazer análise sintática, e alguns aqui provavelmente odiavam essa tarefa, porque tinha que identificar substantivo, adjetivo e tal. Vocês que estão estudando grego e hebraico provavelmente estão aprendendo português agora, né? Estão aprendendo a lidar com a língua portuguesa agora, porque vocês têm que fazer com o grego e o hebraico a análise sintática que muitas vezes nós pulamos na língua portuguesa. Isso é um sério problema. A análise lexical, infelizmente eu vejo que é uma séria tendência no nosso Brasil de fazer exegese em estudo de vocábulo. O estudo de vocábulo é parte da exegese, mas não é sinônimo de exegese como um todo. Tá? Os termos, eles têm significado. Tá? Palavras, expressões comunicam sentido, comunicam verdades divinas, mas nós temos que entender um todo de construção gramatical, né? Os padrões de composição de um determinado texto, os recursos literários que compõem esse texto, né? Que estão presentes nesse texto, as preferências terminológicas de um autor em relação a outro, construções gramaticais peculiares de um autor em relação a outro. E essa é a análise gramatical, que é sobretudo importante para nós, né? Ninguém pode montar uma teologia num único verso, numa única palavra. Aquilo faz parte de um todo. Nós não trabalhamos de teologia dispensacional simplesmente em cima dos textos que usam a palavra oikonomia. Tá? Isso é parte de um todo maior da teologia dispensacional. Então, quando nós pensamos na abordagem gramatical da Escritura, a gente não está preocupado apenas com os termos, os conceitos lexicais ali da passagem, mas com a estrutura gramatical, o discurso, a relação dos termos, os padrões e por aí vai. E literal no sentido comum, normal, o significado normal de um determinado termo. Tá? O Roy Zuck, naquele livro Interpretação Bíblica, ele faz uma distinção entre o literal normal, né, o ordinário, e o literal figurado. Tá? E a gente precisa aqui entender alguns termos que são fundamentais, caso contrário, nós cairemos num literalismo cego da Escritura Sagrada, eventualmente chegando a propor absurdos que não eram o propósito original do autor, simplesmente porque levamos ao pé da letra algumas coisas até as últimas consequências. Tá? Então nós temos um sentido literal, como eu falei, normal, usual, comum, o significado primário de um determinado termo, mas que dependendo de como ele é usado, a maneira como ele ocorre, ou ele é encaixado ali num determinado argumento, ele pode ter outros sentidos, ok? Ele pode ter outros significados, ele pode ter um sentido figurado. A ideia de figura de linguagem na Bíblia, e nós devemos ter percebido centenas e centenas de figuras, né? A Bíblia é um livro pictórico, né? Ele comunica verdades por meio de imagens.
Agora, estas imagens, estas figuras, têm um sentido específico original, passado. Tá? Quando nós voltamos para a cultura greco-romana, quando nós voltamos para a cultura judaica, babilônica, assíria, a persa, a medo-persa, lá atrás, essas figuras tinham um significado original. Então, o nosso desafio é entender e buscar esse significado original passado. Um dos maiores erros que se comete no estudo das figuras de linguagem, que eu percebo especialmente nos púlpitos, é o que nós chamamos de anacronismo. É a atribuição de um significado presente a um termo ou conceito passado, como se o autor passado estivesse pensando naquele termo do jeito que nós pensamos hoje. Por exemplo, a parábola dos talentos. Para nós hoje, talento tem um determinado significado, né? É a ideia de habilidade ou capacidade de realização para algo. Então você tem um talento artístico, um talento musical, um talento manual, cognitivo, instrumental, seja o que for. E nós achamos que então Jesus estaria falando deste nosso conceito de talento presente. Essa pode até ser uma aplicação, mas isso não é sinônimo de sentido. Lembra da diferença entre sentido e significância? Pode até ter alguma significância presente, como nós usamos, mas nós não podemos interpretar ali a parábola dos talentos como se Jesus estivesse atribuindo à palavra talento o mesmo significado que nós temos hoje. Tá? Então, a gente tem que respeitar o sentido original dessas figuras. E quando nós pensamos na literatura profético-apocalíptica, muitas são as figuras, muitas. E, eventualmente, intérpretes extrapolam o sentido original dessas figuras. E aí é que eu diria que muitos acabam errando, especialmente na tradição dispensacionalista, caçando significados contemporâneos para figuras ou terminologias judaicas passadas. Nós não temos como entender Apocalipse se nós não entendermos toda a literatura profético-apocalíptica do Antigo Testamento. Existem padrões terminológicos, existe semelhança de linguagem figurada ou linguagem simbólica. Então, a abordagem literal da Escritura não elimina o sentido figurado, não elimina um sentido alegórico. E o que eu quero dizer por alegoria? Por exemplo, aquela estabelecida por Paulo em Gálatas capítulo 4, verso 21. A palavra alegoria, ela é uma tradução, inclusive, do termo grego parabolê, né? Colocar ao lado de. O que é alegoria? É comunicar uma verdade comunicar um conceito por meio de outras palavras. É como se aquele termo usado não estivesse sendo usado no seu sentido primário, no seu sentido comum. Então atribui-se um sentido incomum, não usual para determinado termo. Então, por exemplo, quando Paulo constrói aquela alegoria ali de Gálatas 4, ele atribui a Sara, Agar, os filhos de cada uma delas, aos montes, sentidos distintos do original de Gênesis. Quando ele vai dizer que são dois povos, dois montes são alianças e por aí vai. Quando nós voltamos para Gênesis, monte é monte, filho é filho. Mas a alegoria é você usar uma terminologia distinta para um determinado termo ou conceito que não o pretendido por seu autor original. E aqui provavelmente que muitas das vertentes começam a se distanciar. Porque alguns vão acreditar que, se valendo de uma hermenêutica ou do modelo hermenêutico dos autores do Novo Testamento, o intérprete contemporâneo pode encontrar ou estabelecer alegorias ou espiritualizações a conceitos, termos, eventos, instituições do Antigo Testamento. Ou seja, o élder hoje estaria autorizado a se valer desta metodologia hermenêutica dos autores neotestamentários, para então o élder analisar tantos outros textos, tantas outras profecias ou conceitos na Bíblia. Eu confesso ser bastante fechado a isso, mas muito fechado mesmo, porque é uma diferença do élder para Paulo.
Há uma diferença do Helder para o autor de Hebreus. Há uma diferença do Helder para João e para tantos outros. Tenham eles usado ou não, e há toda uma discussão se eles usaram a escola rabínica do primeiro século para pós-segundo templo, né, para a interpretação do Antigo no Novo Testamento. A diferença é que Paulo estava inspirado, o Helder não está. Por mais que eu tenha e conte com a iluminação do Espírito, por mais que eu conte com o direcionamento do Espírito, que é o maior interessado, que eu compreenda as verdades divinas, ainda assim, eu não sou inspirado, eu não sou isento de erro. Então, por mais que eu entenda uma metodologia neotestamentária de abordagem espiritualizada, tipológica ou alegórica do Antigo Testamento, eu não me sinto tranquilo em seguir esta mesma metodologia. Por quê? Interessante, na literatura que defende e usa muito dessa mecânica, se você tiver lá 4, 5, 10 autores abordando o mesmo texto, com o pressuposto de que podem atribuir sentidos incomuns ou espiritualizados àquele texto do Antigo Testamento, você provavelmente terá 5 ou 10 conclusões, opiniões diferentes. Especialmente se o pressuposto é a tal da hermenêutica cristocêntrica, onde tenta-se achar Jesus em cada vírgula. E muitos abusos são cometidos aí. Então, muito da divergência ou do distanciamento hermenêutico, e pessoal, não apenas dentro do movimento dispensacionalista, teologia do pacto, teologia da esperança de Jürgen Moltmann, e tantas outras. Lembre-se, dispensacionalismo e teologia do pacto não são as únicas duas percepções das relações de continuidade ou descontinuidade entre os testamentos. Não são as únicas percepções de como se lida com o todo da revelação de Deus. Então, quando nós pensamos numa hermenêutica literal, nós temos que considerar alegorias ou espiritualizações que os autores bíblicos fizeram. Tá? E que, naquilo que eu entendo e defendo, não nos vejo capacitados ou direcionados, inspiracionalmente falando, por Deus para fazermos isso. Ok? Um outro significado, um outro sentido que nós temos no texto bíblico é o sentido simbólico. O que é o sentido simbólico? Ele é basicamente a materialização de conceitos, o tornar um determinado conceito transcendente, espiritual, eterno, mais palpável. A figura de linguagem, ela basicamente te permite ver o conceito a partir da experiência. É por isso que as figuras elas são ligadas ao dia a dia, a vida do povo, a vida social, política, econômica, familiar, da agricultura. O símbolo, ele materializa verdades, traz um aspecto mais concreto, como por exemplo, a ceia. A ceia do Senhor, ela usa toda uma terminologia simbólica, onde o pão, ele simboliza o corpo de Cristo. Ele não é literalmente o corpo de Cristo, mas ele arremete nossa mente a pensar em conceitos que extrapolam o pão, o aspecto material ali do pão. E corpo de Cristo não simplesmente o corpo que padeceu ali na cruz, senão a sua vida. O todo da sua vida, nascimento, ensinamentos, exemplo, como Pedro fala, exemplo digno de ser seguido, a sua morte e a sua ressurreição. Então isso é uma linguagem simbólica. A literatura profético-apocalíptica tem muito de simbologia, muito, que nós temos que entender então que materialização de conceitos é essa e que conceitos são esses que foram usados ali no contexto bíblico. E por fim, tipologia, eventos, instituições, pessoas, coisas reais, historicamente pontuadas no Antigo Testamento, mas que ganham um antítipo, um correspondente neotestamentário, que ganha um para quem apontava além da história ali no passado. E daqui a pouquinho eu chego então nesse aspecto tipológico. Então quando nós pensamos numa hermenêutica histórico-gramatical literal, o que nós estamos falando resumidamente? Uma hermenêutica considera o contexto histórico passado,
né, o propósito autoral, analisa a terminologia, a construção gramatical e o arranjo sintático literário do texto, e então parte do pressuposto de uma compreensão usual, normal da terminologia ali empregada. Lembrando, o literal não elimina, pelo contrário, considera os sentidos figurados, alegóricos, simbólicos, tipológicos. Tá? Isso é importante para nós não cairmos num literalismo cego, num literalismo absurdo, de não ver que se trata de uma figura de linguagem, se trata de uma espiritualização e eventualmente forçarmos a barra ali no texto bíblico. Ok? Muito bem, seguindo adiante aí. Pensando um pouquinho na profecia, algumas ideias rápidas aqui sobre a profecia bíblica. Por que é que Deus traz profecias a nós? Por que é que Deus nos revela, por meio dos autores bíblicos, aquilo que será no futuro? Interessante os textos de Paulo aí de 1 Tessalonicenses e Romanos, 1 Tessalonicenses 4, né? Para dissipar a ignorância, não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que dormem. Ignorância não no sentido pejorativo, mas desconhecimento. Agora, um desconhecimento que pode levar ao aspecto pejorativo, né, que muitas vezes usamos ignorância, que é decidir ficar na ignorância e tratar brutalmente de uma determinada realidade, tá? Uma determinada realidade. Então, é dissipar a ignorância, é trazer a verdade de Deus sobre determinadas questões que transcendem a nossa experiência, qual seja a ocasião de concretude ou de cumprimento de uma profecia, ela sempre transcende o tempo imediato ou presente do autor. Ela pode ser no dia seguinte, ela pode ser daqui 10 anos ou ela pode ser daqui sei lá quanto tempo, só Deus sabe, tá? Então Deus quer nos prover aquilo que é necessário para compreendermos com respeito aos seus desígnios. Produzir esperança, né? A esperança vai muito além daquela ideia, né? A esperança é a última que morre, né? Esperança, como Paulo bem trabalha em muitas das suas cartas, e Tessalonicenses, bem lá no comecinho, assim como Colossenses, ele fala da esperança, é aquilo que está além do que enxergamos, daquilo que apalpamos, né? Na esperança fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança, porque como alguém espera aquilo que vê? Então a esperança está além dos olhos, a esperança está além da vida, né? A esperança, ela se descortina pós-morte ou pós algum evento, no caso a volta de Cristo, alguma coisa que nós não conseguimos enxergar pelos olhos. É por isso que então Paulo dirá lá em 2 Coríntios 5, é por isso que o autor de Hebreus dirá lá em Hebreus 11, que nós vivemos pela fé, não nas coisas que vemos, não nas coisas que apalpamos, né? Porque nós vivemos pela fé na certeza de que quem prometeu, que é Deus, por meio daquilo que ele prometeu, que é a sua palavra, certamente acontecerá. Tá? Então nós temos a certeza disso. Então a profecia, ela é para produzir esperança, é levar os olhos do povo de Deus para além daquele momento, para além daquela experiência. E quando nós pensamos em Apocalipse, não tenho a pretensão de trabalhar as 4 escolas principais ali de interpretação de Apocalipse, mas fato é que todas as 4, né, preterista, historicista, futurista, idealista, concordam que o livro de Apocalipse foi escrito para produzir esperança, assegurar o povo de Deus de que haverá um fim, que Deus está invariavelmente, inexoravelmente conduzindo toda a história para o culminar da glorificação do seu Filho e da eternidade com Ele. O povo de Deus com o Cordeiro e o Leão. Então essa esperança é justamente para nos assegurar que, embora não saibamos o futuro, não saibamos o momento, nós temos a certeza nas mãos de quem nós estamos, no caso Deus. E prover consolo, com isso há o consolo, né? A tranquilidade, a consolo, basicamente, é interessante que o termo grego, né, é puxar no canto e falar ao coração, né? É ministrar ao coração de alguém. Não é criando uma ataraxia, né? Uma incapacidade de ser afetado pelas circunstâncias adversas. Isso não é consolo.
mas é a certeza de que não importa pelo que venhamos a passar, temos a certeza de que com Deus passaremos por aquilo. Isso nos consola, isso nos tranquiliza, isso nos dá paz, né? No mundo, passamos por aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o fato de eu ter vencido o mundo não livrará vocês de aflições, mas fiquem tranquilos que eu já venci tudo isso. Então essa é a ideia de consolo. 1 Tessalonicenses 5, vigilância, né? A vida desperta, alerta, né? A vigilância no sentido de percepção de que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer, né? Prover consolo e edificação. E Romanos 13, concordando até com muito do texto de Daniel, capítulo 12, incentivar, desafiar a santidade. É aquela vida pronta diante do seu Senhor, porque Ele um dia virá, Ele voltará e temos que estar preparados segundo Ele planejou para nós, né? Então a profecia ela serve muito ao propósito de desafiar o povo de Deus à santidade. Tanto é que Apocalipse, né, quem são esses? São aqueles que tiveram suas roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro, ou seja, são santos, são puros diante do seu Senhor. E essa profecia bíblica, ela tem vários aspectos, né? E eu quero mencionar, na verdade, 3 deles. Quanto ao tempo de cumprimento, essas profecias elas podem ser de curtíssimo prazo, tá? Imediatamente depois, ali 1, 2, 3 dias, né? De curto prazo, em algum momento, um pouquinho mais adiante, médio prazo, ou de longo prazo. Virá lá na frente. Quando Isaías profetiza, 800 anos antes, ele não sabia quando viria o Messias, né? Quando ali os cânticos do servo sofredor de Isaías, ele fala que virá, ele fala que executará um sacrifício expiatório, mas ele não está preocupado em pontuar especificamente. Tanto é que 1 Pedro capítulo 1, verso 10 ao 12, Pedro dirá que aqueles profetas do Antigo Testamento, eles ficavam inquirindo, eles ficavam discutindo, né, em que momento ou que ocasião aquilo que foi dito aconteceria. Você pega Daniel, quando Daniel lendo Jeremias, chega à conclusão que acabou. Então era alguma coisa que aconteceria lá na frente, que num determinado momento acontece. Mas aquele que profetiza lá atrás, embora Jeremias, já ali em Lamentações, ele vê as coisas acontecendo e é questão de tempo para que a profecia se concretize, né? 70 anos ali. Quanto ao objeto, né? o recipiente, ou aquele a respeito de quem uma profecia determinada diz, né? Você tem eventualmente pessoas específicas, você tem nações ali no entorno de Israel, você tem o próprio povo de Israel e até a tradição rabínica que permanece até os dias de hoje, né? A tradição talmúdica não enxerga os cânticos do servo falando sobre o Messias, uma pessoa, senão sobre todo o povo. Então a tradição rabínica ela tende a trabalhar muito mais o todo da nação do que propriamente um personagem. Por isso, a dificuldade da tradição rabínica é entender e acreditar ou aceitar as muitas citações de Isaías 53 no Novo Testamento. Um dos capítulos mais citados em todo o Novo Testamento, o rabino, a priori, ele não aceita, porque ele não olha para Isaías 53 como indivíduo, senão como toda a nação judaica, né? A igreja, o próprio Messias. Quanto ao conteúdo dessas profecias, algumas delas têm, né, um conteúdo mais detalhado, né? Isso é até interessante porque eventualmente temos uma mesma profecia narrada de forma distinta por autores distintos. Algumas narrações dessas profecias com detalhes mais específicos do que outras narrações, né? E uma eventual dupla referência. Esse é um desafio para a hermenêutica, tá? Talvez um dos capítulos mais equilibrados e que eu certamente recomendo é o capítulo de tipologia do livro Interpretação Bíblica do Roy Zuck. Para mim é um dos capítulos mais equilibrados que tem sobre isso, até na abordagem dos chamados salmos reais, em que depois eu vou mencionar um pouquinho deles também ao longo da nossa semana, sobretudo quando lidarmos
com o reino e a nova aliança também, ok? Quais são algumas características da profecia? São coletâneas de oráculos falados, né? Por exemplo, ali Malaquias. A estrutura de Malaquias é muito interessante. Você tem uma série de oráculos, são ditos do próprio Deus, né? Decretos. A palavra ali pode ser sentença do Senhor, é o decreto de um juízo específico de Deus, né? Essa questão da perspectiva de tempo é muito importante para a interpretação e ela tem sérias implicações, por exemplo, na tradição dispensacionalista. Tá? Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam perscrutar. Qual é a dimensão temporal da profecia e, portanto, a relação que o profeta tem com a profecia e com o tempo da profecia? Deixa eu tentar ilustrar isso daqui. E, de novo, boa parte das vertentes, sejam elas quais forem, concordarão com essa perspectiva de tempo. Tá? Onde você tem, num determinado momento da história, o profeta, e ele é capaz de, segundo a revelação que Deus lhe dá, ele é capaz de ver eventos, que eu quero retratar aqui pelos cumes desses montes, dessas montanhas. Mas ele não vê necessariamente tudo o que está no interlúdio desses eventos. Ele é capaz de ver a primeira vinda de Cristo, ele é capaz de ver a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo, mas ele não necessariamente enxerga tudo que está entre um evento e outro. Então, numa planificação 2D, é como se uma coisa fosse imediatamente após a outra, um evento fosse imediatamente após o outro, mas na verdade há um distanciamento imenso entre esses eventos. Então é por isso que é possível você encontrar Isaías profetizando lá no capítulo 9 e enxergando tudo da volta daquele rei que tem o domínio sobre os seus ombros no final do seu documento. Como se os eventos fossem imediatamente um após o outro, mas tem um mundo de coisas aí no meio. Tem séculos, talvez milhares de anos entre esses dois eventos. Então, quando nós entendemos esse dimensionamento temporal das profecias, um dos desafios que nós temos é não apenas entender o evento, senão o que em outros materiais escriturísticos nos é permitido entender os vales. Exemplo, igreja. A igreja, ela é uma realidade veterotestamentária existente desde o Jardim do Éden, ou ela é uma realidade neotestamentária fundada no Novo Testamento, então, a partir de Atos capítulo 2. Dependendo de como você enxerga a percepção do profeta sobre a revelação de Deus e as profecias, isso vai te levar para um ou para outro lado. O profeta, ele vê eventos maiores, ele vê o cume das montanhas, sem necessariamente detalhar ou enxergar ou sequer saber o conteúdo dos vales. É por isso, e nós trabalharemos com isso amanhã, é por isso que por diversas vezes o Novo Testamento trará a expressão mistério. Mistério não é simplesmente coisa não revelada. Tá? Porque existem coisas que nunca serão reveladas e continuam sendo mistério. São verdades reais ainda não manifestas.
Algumas dessas verdades reais, porém não manifestas, sequer foram conhecidas, profetizadas, explicadas ou previstas no Antigo Testamento, como por exemplo, no que eu entendo, a igreja. A igreja é uma novidade. Isso nos leva inclusive a entender que nós não lemos o Antigo Testamento a priori pela ótica do Novo Testamento. Sim, vamos considerar o Novo Testamento num determinado momento, mas a priori leremos o Antigo pelo Antigo e então, tipologicamente, profeticamente, seja o que for, o Novo Testamento. Caso contrário, nós vamos forçar a barra, colocando todo o Novo dentro do Antigo. Como alguns vão dizer, né? Todo o Novo está escondido no Antigo. É por isso que não existe, então, a percepção de que a igreja seja uma novidade, porque ela já estava presente lá atrás. Então, essa percepção da relação do profeta com o tempo, com os eventos, com as informações que tem, são muito importantes para nós. E quando nós pensamos na profecia cristológica, dois aspectos importantes aqui para nós. O primeiro deles é uma eventual dupla referência, né? Você tem profecias que dizem respeito a um personagem, a um evento imediatamente posterior ou em algum momento ao longo do Antigo Testamento, mas que encontra também um referente ou uma referência posterior a Cristo Jesus. Cuidado, nem todo salmo que nós chamamos de messiânico é a priori messiânico. Ele é a priori real, ele diz respeito ao rei, que então o autor do Novo Testamento aplica ou estabelece ou entende uma referência maior do que o rei Davi. Tá? Daqui a pouco eu chego nesse aspecto aí do chamado referente pleno. Tá? Mas ele diz primeiro a respeito de Davi, ou de Salomão, seja quem for. E lá na frente, então, ele aplica-se a um outro personagem chamado Jesus. Tá? E um outro aspecto importante das profecias cristológicas é que o padrão de cumprimento das profecias da primeira vinda nos ajudam a entender ou esperar o cumprimento de outras profecias ou da segunda vinda, sejam quais forem essas profecias ainda por se cumprir. Ou seja, a priori não temos por que achar que elas foram cumpridas espiritualmente. Ok? Que elas foram cumpridas corporativamente pela igreja. A priori não temos razões para pensar nisso. Tá? Assim como foi um cumprimento literal, temporal, específico na primeira vinda, assim será com tantas outras profecias no futuro. Ok? Isso é bastante importante aqui para a gente entender também. Ok? Muito bem, queridos, essa é a questão aí da hermenêutica histórico-gramatical literal, hermenêutica de profecia, e agora então eu quero chegar um pouquinho numa análise de um elemento só, tá bom? Existe um mundo, e tem sido muito legal, o quanto a literatura, o quanto a teologia tem discutido sobre o uso do Antigo no Novo Testamento. Né? Eu quero trazer um aspecto específico, talvez conheçamos uma vertente mais católica ali do início do século XX, né? O chamado sensus plenior, e eu quero agora falar um pouquinho do referente pleno ou também referente plenior. Tá? O que é isso? O Darrell Bock ele vai propor esse livro, na verdade essa série toda, né, a série do Counterpoints, ela é muito boa. Tem uma obra específica ali da Zondervan, né, sobre o uso do Antigo no Novo, né, 3 perspectivas sobre o uso do Novo Testamento no Antigo Testamento, onde o Darrell Bock ele vai propor a seguinte ideia, né, que eu quero chamar de referente pleno. Há um único sentido, porém com múltiplos contextos e referentes. Juntamente dele temos o Roy Zuck, temos o Eliot Johnson, temos também Norman Geisler, e um que defendia muito no Brasil enquanto vivo era o Carlos Oswaldo, antigo reitor do SBPV, instituição que hoje eu dirijo ali em Atibaia. Qual a ideia de um sentido único, múltiplos contextos e referentes? Você tem uma realidade passada, tá? Lá atrás, no Antigo Testamento.
ok? Aquilo que foi dito lá atrás tem um sentido único, específico, e que é segundo o propósito divino humano para o texto. Aquela verdade, aquele texto, não ganha novos sentidos ao longo da história. Nem ganha um sentido mais pleno à medida que a história acontece. A perspectiva católica do sensus plenior é que inclusive subsidiou muito, embora não existia o conceito de sensus plenior naquela época, mas que subsidiou muito a ideia da tradição. A crença da sucessão apostólica de Pedro para os bispos ali de Roma, a crença defendia a ideia de que aquilo que o Papa, aquilo que o magistério dizia sobre a Bíblia, gozava de igual autoridade que a própria Bíblia. Ainda que aquilo que a Cúria Católica, ainda que o magistério católico viesse a atribuir um sentido incomum, diferente, contrário ao propósito original. Então, aquilo que é dito no século XX é que esse texto ele está aberto a sentidos plenos, inclusive contrários ao propósito original. A ideia do referente pleno é o oposto disso. Não. Um determinado texto, um determinado conceito, ele não ganha sentidos novos, ou ele não ganha sentidos maiores ao longo da história. Não, ele permanece o mesmo, exatamente conforme revelado e intencionado por Deus lá atrás. No entanto, este texto, ele pode ter significados ou subsignificados, que são aplicados a contextos distintos. Mas isso não é uma deturpação, uma variação ou uma modificação do sentido original. Pelo contrário, é uma aplicação distinta daquele sentido específico, daquele sentido único. Então, aquele sentido original de uma passagem ganha agora uma aplicação ou um referente específico no Novo Testamento. Deixa eu citar aqui alguns exemplos, talvez para clarificar um pouquinho. Salmo 78, 2. Poderíamos citar muitos, Salmos é interessante, viu? É uma das matérias que eu leciono lá no SBPV. Salmos tem uma riqueza sensacional. Tradicionalmente, empobreceram muito a perspectiva de Salmos. Me permitam abrir aqui um parênteses. Simplesmente como uma coleção de hinos. Como se fossem simplesmente cânticos no templo, desprovidos de teologia, É mais coisa da alma diante de Deus. Esqueça isso. Certamente são cânticos, embora nem todos fossem cantados. A teologia dos Salmos é simplesmente fascinante, profunda ao extremo. Como nenhum outro livro do Antigo Testamento trabalha de uma forma extensa, num espectro imenso, a ideia da aliança. Tanto a aliança davídica, quanto a aliança abraâmica, a própria mosaica. E é interessante que é o livro mais citado no Novo Testamento. Não é à toa isso. Ok? Olha o Salmo 78, 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Muito bem, conhecemos esse Salmo de Asaf, aquele que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Muito bem. Há um único sentido: abrirei meus lábios em parábolas. Tá bom? Eu falarei de uma forma incomum, ilustrativa, figurada a esse povo. Lembre-se que parábola é uma figura de linguagem. É uma comunicação ilustrativa de um determinado conceito, Tanto é que o termo é usado, inclusive, em Provérbios 1, Jesus não inventa parábola, Era um recurso muito usado no Israel antigo, Nós temos muitas parábolas ali ao longo de todo o Antigo Testamento, ok? Então, há um único sentido para esse texto. No entanto, ele diz respeito, ou ele é aplicado a dois referentes específicos, ou seja, tem duas significâncias distintas. Aplicam-se a dois personagens distintos. Num sentido original passado, num primeiro momento, a Asaf, o autor do Salmo. Lembre-se que Asaf, como alguém que oficiava no templo, tinha inclusive responsabilidades educacionais.
Então Deus quer usar Asaf para ensinar o povo de Deus. Mas quando você chega lá em Mateus 13:35, o Senhor Jesus, ele aplica a si mesmo o texto de Asaf, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Pergunta: quando Asaf escreve o Salmo 78, ele escreve uma profecia? Ele está profetizando? Ou ele está falando, inclusive, da sua experiência pessoal no templo de ensino do povo de Deus? Lembre-se que essa era uma responsabilidade do levita. Mas Jesus pega daquela passagem e diz que, enfim, encontrou um referente pleno. O referente ulterior, ou final. Isso não quer dizer que quando Asaf escreveu, aquele texto não tivesse um significado primário, ou não dissesse respeito a ele. Mas na soberania de Deus, e daqui a pouco eu lido com esse conceito, numa perspectiva macrocanônica, na perspectiva do todo da revelação, o próprio Deus já havia estabelecido que em algum momento lá na frente, aquele texto encontraria um outro referente, e então se fecharia no seu sentido. Essa é a ideia do referente pleno. Então, muitos textos do Antigo Testamento no Novo Testamento, muitos usos do Antigo no Novo, não são novos significados, não são sentidos maiores de um significado antigo, são aplicações específicas, especialmente aqueles textos de conteúdo cristológico ao referente, este sim, novo, que o próprio Deus organiza e arquiteta tudo para que aconteça exatamente segundo ele havia intencionado. Um outro exemplo, Salmo 16:10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Qual é o sentido? Original, passado, específico, que permanece o mesmo para todo sempre, ao longo de toda a Escritura: alma na morte, ok? Morrer. Quando Davi escreve isso, e você deve se lembrar que muitos dos salmos de Davi falam da iminência da perseguição ou iminência da morte causada por seus inimigos. Davi ele está sendo perseguido a todo momento. Tem sempre alguém querendo matar Davi. Tanto é que ele, como homem de guerra que era, ele alastra muito do território ali de Israel, e ele é chamado de homem de sangue. Lembra que é por isso que Deus o impede de construir o templo? E é seu filho Salomão, num período de paz, que vem então a construir, Então a qualquer momento Davi está morrendo. A qualquer momento ele pode morrer prematuramente e deixar de vivenciar tudo que Deus havia comunicado ali para ele, feito Davi entender ou saber. Então a preocupação de Davi quando ele escreve isso é que Deus não permitiria que ele morresse prematuramente. Mas quando você chega lá em Atos, na pregação de Pedro, ali em Jerusalém, ele usa esse texto de Davi e aplica a quem? A Jesus. Não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Isso não quer dizer que aquele texto não dizia respeito ou não era referente a Davi. Era referente a Davi. Mas tem um significado implícito ali que aguardava, segundo o plano soberano de Deus, o macro canônico, a Escritura como um toda, aguardando o Senhor Jesus ali na plenitude dos tempos. Então, quando este Jesus vem e morre e ressuscita, lembre-se que nesse ponto da pregação de Pedro, o argumento é o da ressurreição. Quando chega no ponto da ressurreição, tal qual Deus fez com Davi, não permitindo que tivesse uma morte prematura, assim Deus fez com Jesus, não permitindo que o seu corpo ficasse morto, permanecesse na morte e experimentasse a corrupção no sentido de putrefação. E Deus então o ressuscita. Tem aplicações distintas, mas o sentido é exatamente o mesmo. Então, quando nós olhamos para muito do uso do Antigo no Novo Testamento, muito dessa abordagem
muito dessa análise deve ser feita pela ótica do referente pleno. Um sentido original passado, mas com aplicações distintas, encontrando referentes específicos. Um que era eventualmente o próprio autor, o personagem imediatamente depois e posteriormente, na maioria das vezes, o próprio Senhor Jesus. Ok? Incentivo muito os irmãos lerem esse artigo do Tiago Abdala. Tiago Abdala é um professor nosso ali no Palavra da Vida, ex-aluno nosso também, no site do Teologia Brasileira, sobre o referente pleno. Tá? Vale muito a pena a leitura desse material aí pelos irmãos. E por fim, tipologia. Tá? O que é tipologia? Em que consiste uma hermenêutica tipológica? Tá? Quais são alguns tipos existentes na Escritura? Né? Quando o Ariel me passou os temas, era uma ênfase especial de como nós olhamos para o Antigo Testamento. Né? Nós temos eventos, temos coisas, temos pessoas e temos instituições ao longo de todo o Antigo Testamento. E eventualmente nós olhamos o Novo Testamento e enxergamos em algumas passagens o autor do Novo Testamento olhando lá para trás e dizendo, o autor, o próprio Jesus, como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem será no madeiro. Vocês pedem sinal, mas nenhum outro sinal vos será dado senão o de Jonas. Tá? Isso é uma terminologia tipológica. Tá? Olhando para eventos, né? Por exemplo, o deserto. O deserto é um tipo. Agora, quando eu disser tipo ou antítipo, isso não quer dizer que não haja uma historicidade real do texto passado. Um dos grandes problemas da alegoria, ou eventualmente de algumas abordagens tipológicas do Antigo Testamento, é que esses intérpretes negligenciam, menosprezam ou não consideram a historicidade do texto antigo. Pouco importa se existiu realmente um homem chamado Moisés, pouco importa se existiu realmente o cativeiro babilônico, pouco importa se existiu essa serpente no deserto, pouco importa. O que importa é o que nós vamos fazer disso agora. Isso é um erro, tá bom? O fato do autor neotestamentário ter aplicado ou apontado para um antitipo, isso não quer dizer que o tipo passado não tenha sido historicamente real, ocorrido. Ok? E por que dessa tipologia muito presente ao longo de toda a Escritura? Para uma demonstração da continuidade dos desígnios salvíficos de Deus entre Antigo e Novo Testamento. É interessante que a tipologia, corretamente interpretada, é uma das demonstrações da continuidade do plano de Deus. A tradição dispensacionalista tem uma tendência maior à descontinuidade e, eventualmente, negligenciando alguns pontos em que ela deveria haver certa continuidade. E a tipologia, para mim, é uma dessas continuidades que devemos considerar. Né? O mesmo Deus que redimiu Israel lá atrás, preste atenção que é claro que a salvação, a cura que a serpente trouxe no deserto, não é exatamente a mesma que Cristo traz pela morte e ressurreição dele. Mas demonstra, exemplifica, existem pontos de semelhança. E essa é a ideia da tipologia. Como é que o Novo Testamento constrói essa ideia? E eu vou quase que fazer um estudo de caso teológico aqui, onde eu vou trabalhar muito do livro de Hebreus, da carta, eu ia falar da carta de Paulo aos Hebreus, mas eu vou deixar quieto. Muito da carta de Hebreus, né? Quase com esse estudo de caso. Como é que Hebreus, e Hebreus tem muita tipologia, né? Como é que Hebreus constrói a ideia de tipologia? E Paulo aqui em Coríntios também. Qual é a terminologia teológica ligada à tipologia? 1 Coríntios 10, 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos, tipos, para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, típicos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Já volto para aí. Hebreus 8, 5. Os quais ministraram em figura, hipodeigmate.
outro termo, hipodeigma, né? Aqui declinado. E sombra, esquia das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo, tipon, que te foi mostrado no monte. Então, qual é a terminologia teológica ligada ao tipo, a essa figura veterotestamentária, a esse evento? Hipodeigma, esquia, tipon e típicos. Muito bem. O que é o antitipo? O antitipo, ele é basicamente o correspondente posterior, o para quem, segundo a revelação completa de Deus, né, macro-canônica aqui, depois eu lido um pouquinho mais com isso, mostra aqui um diagrama. Deus revela ou permite que isso aconteça lá atrás, mas aponta para uma realidade que transcende aquilo. E acontece lá no Novo Testamento. A serpente no deserto aconteceu, ela foi real. Mas chega no Novo, Jesus olha para trás e diz, assim como foi lá, assim será aqui. Essa é a ideia da tipologia. Você tem um tipo, que é a ilustração lá atrás, e você tem um antítipo, que é o correspondente posterior. O para quem, nessa revelação macrocanônica, o para quem apontava, mas o tempo aguardava a manifestação. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura, antítipa do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. 1 Pedro 3, 21, a qual, figurando, antítipon, o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus. Essa é a ideia de tipo e antítipo. Tipo lá atrás, antítipo correspondente lá na frente. Ok? Como é que nós lidamos, ou como é que nós desenvolvemos uma hermenêutica tipológica da Escritura? Primeiro, temos que aprender a fazer uma correta hermenêutica intertextual, que na tradição protestante é chamado de analogia fidei, embora numa perspectiva diferente da católica. A analogia fidei na Igreja Católica quer dizer a analogia da fé, fé como conjunto de doutrina católica, tá? A tradição dos santos padres. Na tradição protestante é sinônimo de analogia escritura, né? O todo da Escritura. Então nós precisamos discernir o todo da Escritura. Intertextualidade quer dizer basicamente o seguinte: pela completa harmonia do todo do conteúdo da Escritura, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Tá? Ela tem o conteúdo e os parâmetros suficientes ou necessários para a sua própria interpretação. Com muita sinceridade, irmãos, o nosso desafio como intérpretes, como exegetas, é não impor nada que seja estranho à Escritura. Nenhum conceito, nenhuma mentalidade, nenhuma abordagem que seja estranha à Escritura Sagrada. É olhar para como os autores analisam, como eles interpretam, e nos contentarmos com aquilo que eles disseram. Nos basearmos naquilo que eles disseram, sem impor uma mentalidade estranha, uma abordagem incomum ao texto bíblico. Tá? Aqui entra dentro da intertextual um resquício, embora talvez eu não desenvolveria tanto nesse ponto, né? Uma passagem precisa ser interpretada considerando os demais ensinamentos das Escrituras, um resquício de uma abordagem ou de uma interpretação teológica das Escrituras, né? Embora a Bíblia não seja um livro de teologia sistemática, nenhum ensinamento pode estar em desacordo, em desarmonia com o todo do ensinamento da Escritura Sagrada. Tá? E essa intertextualidade que me ajuda a interpretar corretamente. E um dos erros mais comuns que eu vejo pessoas praticando na hermenêutica tipológica é que então, olha que loucura, mas eu já vi isso acontecendo e infelizmente isso é real. Assim como Jesus disse que
e ele volta e fala da serpente, pessoas vão buscar todas as ocorrências da palavra serpente na Bíblia para agora interpretar aquilo à luz de Jesus. Você entendeu onde que vai dar isso? Você lembra inclusive que a antiga serpente é Satanás. E isso daí é exegese de chave bíblica. Tá? O que é exegese de chave bíblica? O indivíduo pega lá um termo, todas as ocorrências na Bíblia e acha que tudo diz respeito àquele termo. Isso não funciona. Cuidado com chave bíblica, tá bom? Cuidado. Chave bíblica é muito bom. Estudar cada passagem que você busca estabelecer ou não conexões com determinado conceito é muito importante. E no meu livro de hermenêutica eu trabalho quase com um capítulo sobre hermenêutica intertextual, onde eu faço uma distinção entre uma intertextualidade lexical, né, ocorrência do mesmo termo, mas uma intertextualidade conceitual, que eventualmente não aparece o mesmo termo, mas lida com o mesmo conceito. Tá? Isso é importante, até para nós não brutalizarmos alguns textos bíblicos juntando coisas que não tem nada a ver. Tá? Então é importante essa análise de um texto dentro dos demais ensinamentos da Escritura. Tá? Interpretando o que eu quero dizer por estrutura macrocanônica. Tá? A macrocanônica, resumidamente, é o todo da revelação de Deus, Antigo e Novo Testamento. Você tem aqui uma metanarrativa, tá? Que transcende o texto bíblico, que nós não sabemos qual é, porque Deus não nos revelou, tá bom? O que nós temos no texto é o que Deus quer que saibamos, mas não é tudo que existe. Senão Deus e a história poderiam ser contidos num livro, logo esse livro seria Deus, o que não é. Então existe uma metanarrativa, existe um mistério oculto, né? Os decretos soberanos de Deus. Oculto, não no sentido de ocultismo, tá? Mas, por exemplo, aqui é o bom uso de Deuteronômio 29 e 29, né? As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Você sabe quais são as coisas ocultas? Ninguém sabe. Porque se você soubesse, ela já não seria oculta, tá? Ela seria revelada, né? São coisas que só Deus sabe. São coisas que Deus não quis nos trazer. Ok? E aí você tem então a Escritura Sagrada, que é aquilo que foi revelado no Antigo Testamento, Galá, Apocalipto no grego, ou Faneró, aquilo que foi manifesto, que foi desvendado a nós, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, dentro desse grande escopo que nós conhecemos como a história da redenção. Ok? Então, eventualmente, você tem conceitos, eventos, coisas, pessoas, instituições do Antigo Testamento que transcendem para o Novo. Algumas delas não. Algumas delas são novas, como por exemplo a igreja, especificamente no Novo Testamento. Então não há nenhuma tipologia aplicada à igreja. A igreja não é antítipo de nada. Ok? A igreja não é antítipo de algum evento, instituição ou conceito. Nós não podemos falar da Assembleia dos Anciãos ali do Antigo Testamento como sinônimo de igreja veterotestamentária. Isso não faz sentido nenhum, porque você não encontra nenhum autor neotestamentário fazendo essa aplicação. Você não encontra nenhum autor neotestamentário dizendo que a igreja é o correspondente ou o referente pleno de algo passado. Tá? Então, quando nós pensamos numa interpretação tipológica, a gente está olhando para quê? Um tipo, um exemplo, uma ilustração, um modelo. O tabernáculo, o templo, o santo dos santos, o véu do santuário. Agora preste atenção. Quais são os cuidados nessa hermenêutica tipológica? Restrinja-se aos pontos de semelhança, contrastes ou comparações. Eu tenho muita dificuldade quando pessoas vão para os detalhes do tipo que o autor bíblico não foi, simplesmente por causa de uma hermenêutica cristocêntrica. Cuidado, por exemplo, com uma análise cristológica de todos os elementos do tabernáculo,
do gancho à cortina, da cortina à bacia, da bacia ao altar. Eu lembro certa vez, ensinando num outro lugar, e um aluno fala: professor, sabia que Jesus estava no tabernáculo? É aquele momento de pergunta que você tenta puxar toda a sua teologia, né? É verdade, Jesus estava no tabernáculo. Hebreus fala: não, professor, ele estava no gancho da cortina. Eu falei: é mesmo? Fale mais, né? Fale mais. Eu falo: professor, como é que você não sabe? Olhe para mim. Professor, o gancho da cortina era assim. Eu falei: é? Eu falei: o que isso tem a ver? Professor, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu falei: não, rapaz. Você mascou algum cogumelo teológico que te fez mal. Pessoal, isso não é tipologia coisa nenhuma, tá bom? Contente-se com o que o Novo Testamento fala da tipologia. Não estabeleça tipos que os autores neotestamentários não estabeleceram. Sabe por quê? Porque nós cairemos na arbitrariedade. E lembra do que eu falei da alegoria? Nós não estamos inspirados. Então nós temos que ter muitos cuidados nessa hermenêutica tipológica, né? Por exemplo, desconsiderando a historicidade ou sentido original do texto do Antigo Testamento. Pouco importa que foi lá. Não, pouco importa não. Lembra do sentido único com múltiplos contextos ou referentes? Essa é a nossa guia. Um sentido único, específico lá atrás. Então, pensando nisso, olha como o texto de Hebreus desenvolve ou demonstra para nós uma série de tipologias. Eu vou basicamente ler aqui alguns textos até o nosso final da palestra. Querendo com isto dar a entender, bom, ele está falando aqui sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, né? Aqueles sacrifícios eles eram eficientes naquele momento, mas eles não eram sumariamente eficazes, porque aguardavam um sacrifício final, né? O sacrifício perfeito de uma vez por todas. Muito bem. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola, ilustração. Parabolê quer dizer isso, né? Para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta cultos, quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Ilustrações, parábolas do passado, que aguardavam um correspondente, um referente pleno lá na frente. Muito bem. 9, 23 e 24. É necessário, portanto, que as figuras hipodeigma, tá? Cópia, figura, esboço, o campo semântico aí do termo, das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. São pelo menos 5, 6 termos distintos em Hebreus, comunicando a ideia de superior, maior, muito maior. O que ele está fazendo? Ele está comparando figuras, eventos, personagens, instituições do Antigo com Cristo Jesus no Novo. Essa é a ideia da tipologia. Para dizer que este Cristo, para quem todas essas coisas apontavam, é superior a todas elas do passado. Elas eram passageiras. Então, tipologia é basicamente algo do passado que encontra uma realidade superior, transcendente, mais completa no futuro. Isso não quer dizer que não tenha sido real, específico lá atrás, mas completa-se lá na frente. Ok? Verso 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, antitypaton aletinon, né? Figura ou exemplo, ilustração do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 10, 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra, esquia, dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Né? Interessante que ele usa aqui o termo icona, que é a ideia de imagem, figura, estátua.
É uma figura, uma estátua, uma imagem que não é a realidade. Por exemplo, você olha para uma pintura. A pintura, por mais perfeita, por mais precisa que ela seja, ela é uma caracterização de uma determinada realidade. Por mais que Michelangelo, né, quando ele faz a estátua de Davi, né, Michelangelo, que ele me fugiu, que ele bate o martelo na estátua, né, e diz fale, de tão perfeito que ficou a estátua, mas por mais perfeita que a estátua de Davi fosse, não era a realidade, tá bom? Não era a imagem real, era sombra. Isso aqui não tem nada a ver com teologia platônica, tá? Tem gente que tenta impor uma mentalidade, é sério, tem gente que tenta pôr uma mentalidade platônica aqui, né? Não tem nada a ver. Não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Olha só, sombra da imagem real. E para terminar, alguns outros textos de Hebreus 9:10. 9:8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. 11:12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote. Lembra do sumo sacerdote do passado? Eu vou lidar mais com esse conceito a partir de Melquisedeque, né? Salmo 110, falando sobre a nova aliança. Quando eu falar do sumo sacerdote, né, esse que é o sangue da nova aliança, aquele que ofereceu não sangue alheio, mas o próprio sangue. Então eu volto à ideia do sumo sacerdócio de Cristo. Como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros. Lembra que o cordeiro do Antigo Testamento é um tipo, ao ponto de chegar lá em João 1, João olhar para Jesus e dizer o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Né? Ele é aquele que personifica completamente aquilo que o próprio animalzinho do antigo era incapaz de executar absolutamente. Né? Ele podia tirar o pecado daquele ano. Levíticos 16 diz que no ano seguinte ia ter que fazer tudo de novo. Né? Mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Lembra do véu? Lá atrás? O autor de Hebreus vai dizer que a própria carne de Cristo, seu corpo na cruz, é o meio pelo qual nós podemos adentrar no Santo dos Santos. É por isso que quando ele morre, o que acontece com o véu do santuário, ele é rasgado. Né? Essa é a ideia da tipologia. Então, fechando aqui para a gente, nós temos que ter uma abordagem muito equilibrada da tipologia, entendendo que os autores do Novo Testamento atribuíram de tipologia, para não cairmos na alegoria, na espiritualização, atribuindo significados não pretendidos pelo autor bíblico e com isso alegorizando, espiritualizando profecias e tantas outras coisas. Ok? Queridos, obrigado pela paciência. Agora temos um momento para perguntas. O irmão que desejar iniciar com a fase de perguntas pode levantar uma de suas mãos. Boa noite, pastor. Eu anotei aqui, o senhor falou que essa questão do uso do Antigo Testamento no Novo diz respeito a referentes. Existiria alguma forma bíblica de se mostrar essa ideia de múltiplos referentes? Me vem à mente que o Novo Testamento traz muita palavra. Isso é para que se cumprisse. Tem algo a ver com a interpretação dessa palavra? A gente já teve a oportunidade de ver em aula que existem diferentes visões. Então, como é que provaria biblicamente essa questão do referentes? Acho que duas questões aqui, né? Como eu falei, até pelo tempo que nós temos, eu não iria de forma alguma esgotar o assunto do uso do Antigo no Novo. Eu ia pegar um aspecto pouco trabalhado,
muitas vezes na tradição dispensacionalista, e eu queria abordar especificamente, né? Então, isso não é o todo, obviamente. Imaginem, 10 minutos lidar com tudo que se discute sobre o uso do Antigo no Novo. Segundo, sobre para que se cumprisse, quando eu falar sobre continuidade e descontinuidade amanhã, dentro do conceito de mistério, eu trabalho isso daí amanhã, tá bom? O para que se cumprisse ali de Mateus, e são 9 vezes, né, que ele usa, né, para que se cumprisse, não negligencia o contexto passado, por exemplo, de Oséias. Ele não negligencia. Pelo contrário, aquele sentido único de chamar o seu filho do deserto, que lá atrás era corporativamente o povo de Israel, ele agora aplica especificamente a Cristo Jesus. O sentido é o mesmo, de chamar do deserto o seu filho, que no Antigo Testamento muitas vezes era o todo do povo, mas que encontra referentes distintos. Então esse é mais um exemplo, além dos de Mateus, né, que cabe perfeitamente. O sentido é exatamente o mesmo. Chamar do deserto o seu filho. Jesus é o Filho de Deus. Israel é chamado de filho no Antigo Testamento. Ou seja, o significado é único, não muda. O sentido é o mesmo. Contextos diferentes. Lá atrás, aqui na frente. Referentes distintos. Israel lá atrás, Jesus aqui na frente. Então essa é mais... Obrigado por lembrar, é mais um exemplo de referente pleno. Mais alguma pergunta? Pastor, boa noite. O senhor poderia elaborar um pouco mais sobre pontos divergentes entre o dispensacionalismo progressivo e o revisado nessa parte hermenêutica especificamente? Talvez não elaborando muito, mas dando aí alguns lampejos. Por exemplo, na questão da profecia, né? O dispensacionalismo revisado, ele tende a ver aplicações. Mais aplicações do que propriamente cumprimentos. O dispensacionalismo progressivo, ele verá mais cumprimentos do que aplicações. Qual a diferença? Por exemplo, Joel 2, vou até mencionar o dia que nós lidarmos com a nova aliança, né? Por exemplo, o uso que Pedro faz de Joel 2. Aquilo é um cumprimento, aquilo é uma aplicação, se é cumprimento, é pleno ou parcial? Se é aplicação, isso quer dizer então que existirá ainda um cumprimento futuro? Então, eventualmente, o dispensacionalismo progressivo olhará mais para cumprimentos que sejam parciais, o dispensacionalismo revisado, aplicações. Por exemplo, a própria nova aliança é uma dessas, né? A nova aliança no dispensacionalismo revisado olha para uma aplicação para a igreja, aguardando um cumprimento futuro para Israel. O dispensacionalismo progressivo pode olhar como algum cumprimento para a igreja. E tanto dentro do revisado quanto do progressivo, você tem vertentes muito diferentes. Por exemplo, o trono de Davi. Você tem uma diferença do Darrell Bock para o Craig Blazing. O Blazing chega a dizer que existem 2 tronos, né? 2 tronos de Davi, Cristo já sentado nele, reinando, né? E um outro futuro. Então essa ideia de aplicações, cumprimentos parciais é um exemplo de diferença, né? O dispensacionalismo progressivo, ele tem uma abertura maior para uma interpretação não tão literal. E preste atenção que o não tão literal, tanto é que exclui-se muito do literal, né, é mais gramático histórico do que propriamente gramático histórico literal, por isso que o dispensacionalista revisado vai dizer literal consistentemente, né, ele acrescenta aí esse advérbio para definir melhor. Não quer dizer que o progressivo não será literal, ele é predominantemente literal, mas eventualmente ele verá cumprimentos espirituais de algumas profecias, promessas. Então, e como eu trabalho, né? Não são diametralmente opostos, o que eventualmente nos permite, o texto bíblico nos permite pensar desta forma. E nem por isso a heresia está fora da ortodoxia. Então são alguns exemplos, né? O capítulo inicial do Progressive Dispensationalism, do Darrell Bock e o Blazing, né? Na verdade é um tratado hermenêutico, né?
como cada um interpreta, qual a história de cada um, como cada um lida com a ideia de reino, e por aí vai, mostrando até as diferenças, né? Tem um artigo do Thomas Ice, naquele site pretribe.org, fazendo uma crítica ao dispensacionalismo progressivo, daí onde ele trabalha as diferenças hermenêuticas. O próprio livro, última versão do Charles Ryrie, né, ele faz uma análise do dispensacionalismo progressivo, criticando ali alguns aspectos hermenêuticos. Então, não são muitas assim, sabe? A gente não está lidando com coisas absurdamente opostas. Eu não diria nem necessariamente contraditórias. São percepções hermenêuticas possíveis. Tá? Talvez uma nuance maior aqui, uma maior ênfase aqui do que lá, que nem como eu falei da profecia, né?